pouco sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, e é bom entender quando essas catequeses foram proferidas pela primeira vez. A catequese de São João Paulo II sobre a teologia do corpo, ela foi proferida na década de 80, ano de 79, de 80 a 84 mais ou menos. Então tem bem uns 30 anos que São João Paulo II deu uma série de catequeses. Toda quarta-feira São João Paulo II falava sobre a família nas catequeses que o Papa faz semanalmente. E ele passou um tempo fazendo essas catequeses, e o compilado dessas catequeses deu no total de 139 catequeses que o Papa falou sobre a teologia do corpo, falou sobre a família. Depois disso, muitos anos depois, compilaram todas essas catequeses, colocaram todas elas juntas e colocaram num livrinho dessa grossura, que é a chamada Teologia do Corpo de São João Paulo II, que foi publicado pela editora Eclésia. Eu esqueci de trazer o livro, depois eu mostro para vocês. É um livro assim. E esse curso, o que ele é? Ele é o resumo do resumo do resumo daquele livro. Então, eu tento enxugar em 4 dias os principais temas que foram tratados naquelas catequeses de São João Paulo II. E a primeira pergunta que nós podemos fazer, quando falamos em teologia do corpo, é a seguinte: afinal de contas, o que é teologia do corpo? Não é isso? E uma maneira bem legal para você conseguir entender o que é a teologia do corpo é entender o que é teologia. Então, a boa maneira de entender teologia é a seguinte: teologia é a resposta que Deus nos dá diante de uma pergunta específica. Vamos lá. O que seria uma teologia dos sacramentos? É a resposta que Deus me dá sobre o que Ele tem a dizer sobre os sacramentos. Quando eu falo da teologia do homem, é como se eu chegasse assim e perguntasse: Deus, o que é o homem? A resposta dele é a teologia do homem. Se eu quisesse saber a teologia da criação, o que é isso? É a resposta que Deus tem a me dar sobre o que Ele entende do que é a salvação, ou a criação. Então, cada ramo da teologia é como uma resposta que Deus nos dá diante da pergunta. Então, se eu pergunto teologia da natureza, é o que Deus tem a me falar da natureza. Teologia do homem, é o que Deus tem a me falar sobre o homem. Então, a teologia do corpo é o que Deus tem a me falar sobre o corpo. É isso. E aí eu pergunto: onde eu vou descobrir o que Deus tem a falar sobre o corpo? Adivinha? Na Sagrada Escritura, ora pois. Onde mais encontraria a resposta para isso? Na Sagrada Escritura. Então, se você quer saber o que Deus tem a falar para você sobre o que significa ser um corpo, a primeira coisa a fazer é procurar na Sagrada Escritura. E quando nós olhamos na Bíblia, falando sobre o corpo humano, nós vamos encontrar várias acepções, desde a mais simples, lá do Gênesis, que não é tão simples assim, é até bem complexa, até lá o Apocalipse. Então Deus fala sobre o corpo humano em muitas situações diferentes. Cabe a nós agora entender um pouquinho de cada uma delas. E para falar a verdade, a estrutura do curso é exatamente essa. Então, qual é a estrutura do curso? No primeiro dia, nós vamos estudar o homem, o corpo humano, nos seus princípios. Ou seja, no Gênesis. Princípio, Gênesis. Depois, vamos estudar o homem naquilo que nós chamamos do seu estado histórico. Ou seja, o que aconteceu com o homem depois do pecado original. Somos nós. A terceira parte do curso é sobre... O nome é pomposo, é elegante. É o homem escatológico. Nossa, tá vendo? Isso é tão importante agora.
mas no fundo é o que vai acontecer com a gente quando Jesus voltar, entendeu? É a terceira parte do curso. E a última parte é uma aula só sobre o matrimônio, que tem tudo a ver com a teologia do corpo. Então, primeiro, o Gênesis, depois o homem histórico, que somos nós aqui, depois do pecado original, depois o homem escatológico, que é aquilo que nós vamos ser depois que Jesus voltar, e no último dia, a teologia do matrimônio, que é uma aplicação de tudo que foi dito, vai ser dito até quarta-feira, especificamente na quinta, falando do sacramento do matrimônio. É em português? Joinha? E aí na sexta-feira tem um testemunho, né? Que aí já que está falando do matrimônio, vem um casal para falar. Naturalmente, né? Então, muito bem. Então essa é a nossa estrutura, tá bom? Nosso índice está indicado. Agora, vamos nós. Já que vamos procurar no Gênesis, vamos pegar o livro do Gênesis, né? Graças a Deus as passagens estão separadas. Então, quando você abre o livro do Gênesis, você toma um susto. Qual é o susto que nós encontramos no livro do Gênesis? Não existe apenas uma narrativa do Gênesis, são duas. E agora? Você pega o livro do Gênesis, abre o livro, vou ler a criação do mundo, o início. No princípio Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia. Nós já lemos isso. E quando você termina de ler o texto, aí diz assim o autor: a terra estava informe e vazia, e não havia nada. Ele acabou de narrar a primeira narrativa do Gênesis, disse tudo que Deus fez, e logo depois começa a narrar tudo de novo. São duas narrativas do Gênesis. E aí, por que tem duas narrativas do Gênesis? Não sei. Eu não sei, eu não tenho ideia. Pergunta para o biblista que ele vai te responder, eu não tenho a menor ideia. Por que fizeram duas? Podia fazer uma só, mas fizeram duas. Eu não sei. Mas São João Paulo II deu uma interpretação muito bonita para o fato de haver duas narrativas do Gênesis. E quais são? Ele diz o seguinte: as duas narrativas do Gênesis de alguma forma apresentam as duas maneiras de enxergar o ser humano, de modo que você começa a ver o ser humano, e naturalmente daí brota o seu entendimento sobre o corpo, a partir das duas narrativas do Gênesis. São João Paulo II vai dizer assim: a primeira narrativa do Gênesis, ela é uma narrativa objetiva, como alguém que está descrevendo um fato, um legista, um advogado, que está analisando alguma coisa desde fora. Essa é a primeira narrativa do Gênesis. Por isso que ela é tão objetiva, né? Deus criou o céu e a terra estava em forma vazia, Deus criou a lua, criou o sol, o primeiro dia. É muito objetiva a primeira narrativa do Gênesis. E ele fala: a segunda narrativa não é como alguém descrevendo algo desde fora, mas é alguém meditando sobre si mesmo. Então é alguém observando o ser humano desde dentro, como um psicólogo, um psicanalista, ou alguém que está meditando sobre o seu interior. Essa é a segunda narrativa do Gênesis. Na primeira narrativa, há algo muito importante que é falado sobre o homem. Na primeira narrativa, diz assim: Deus fez o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Essa frase precisa ser meditada, porque Deus não falou para nenhum animal que aquele era sua imagem e semelhança. Apenas aos seres humanos ele disse isso, que era a imagem e semelhança de Deus. Os cachorrinhos, os gatos, os percevejos não são imagem e semelhança de Deus, somente os homens. Isso faz com que nós entendamos algo fundamental. Existe alguma coisa no interior do ser humano
que não está no interior dos animais. E isso já é um bom começo para tirar algumas conclusões interessantes. Há alguma coisa no ser humano que o distingue dos animais. Objetivamente falando, é muito fácil notar. O que ser humano tem que animal não tem? Duas coisas: inteligência e vontade livre. Então, por exemplo, você não vai encontrar um cachorrinho que ele vai fazer assim. Tá com um cachorrinho mais novo, ele um cachorro mais velho, e fala assim, ó: uau! Uau, 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 uau. Se encontrar um negócio desse, foge. Se por acaso, se você não vai encontrar, por exemplo, cachorro ou algum animal que seja transmitindo conhecimento. Você nota que o cachorro é o mesmo tipo de cachorro a vida inteira, sempre foi. Então ele late fazendo uau há muitos anos e continua fazendo, ele não mudou nem de fala. O cachorro de 2000 anos atrás permanece como é hoje. Diferença de uma coisa ou outra, mas é o mesmo tipo, né? Isso a gente consegue notar de maneira muito simples também. Você quer ver a diferença entre ser humano e um animal? É muito simples. Um cachorrinho, ele nasce, em 3 ou 4 dias ele sabe ser cachorro. Levanta, late, lambe, faz tudo que um cachorro sabe fazer. Um ser humano passa 18 anos e não sabe ser gente. Não é assim? Eu sei que é assim. Por quê? Porque os animais vivem de instinto. Eles aprendem, eles não aprendem, eles vão de uma vez. Os seres humanos não. Os seres humanos precisam aprender. Isso mostra que cachorro não tem inteligência. Mas cachorro também não tem vontade livre. De modo que se algum dia o seu cachorrinho começar a pegar uma plaquinha e falar: greve de fome pelos cachorros da Antártida, greve de fome, sai correndo que é o diabo, tá claro? Não fica, por quê? Cachorro não faz greve de fome, tá claro isso? O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que há alguma coisa nos seres humanos que não existe nos animais. E isso tem uma consequência monstruosa, que vamos saber daqui a pouquinho. A primeira é notar que há no ser humano alguma coisa que o distingue completamente dos bichos, das árvores e das coisas. Isso só pode significar uma coisa: se há no ser humano alguma coisa que o distingue completamente dos animais, então eu não posso tratar os animais como eu trato os seres humanos. Essa é a consequência direta. Se, por exemplo, se faz inseminação artificial com um animal, não é impossível, porque é um animal. Mas com o ser humano, será que eu posso? Por que pergunta? Porque o modo de tratar um ser humano e o modo de tratar o animal não pode ser igual, porque a diferença entre eles é monstruosa. Um é imagem e semelhança de Deus, e o outro não. Ninguém entenderia como sendo razoável matar um ser humano para comer mesmo, para sustentar de carne humana. Mesmo os índios antropófagos, né, eles não faziam isso para sustentar. Eles faziam apenas como significado ritual, mas não com significado para se alimentar mesmo, né? Se eu tenho que comer carne humana, senão... Não, eles comiam outras coisas. Ninguém entende como razoável matar um ser humano para comer, mas bicho a gente mata para comer direto. Por quê? Porque a maneira de tratar um animal não é a maneira de tratar um ser humano. São maneiras diferentes, porque o que está ali dentro são coisas diferentes. Tá claro isso? O modo de tratar o animal é um, e o modo de tratar o ser humano é outro. Esse modo especial em que tratamos um ser humano é chamado de ética. Entende? É isso aí. O modo adequado pelo qual você trata um ser humano. Muito bem. Isso é a primeira narrativa do Gênesis, né? Em que nós observamos que há no ser humano alguma coisa muito diferente dos animais. E isso faz do ser humano um ser especial, que deve ser cuidado de maneira especial também.
Agora, essa noção fica muito mais profunda na segunda narrativa do Gênesis. Vocês observam que o que eu acabei de falar para vocês é uma observação desde fora, né? Eu estou vendo um ser humano, eu estou vendo um animal, eu vejo como funciona o animal, como funciona o ser humano, e a gente vai comparando a diferença entre uma coisa e outra. Mas agora a análise não é a análise a partir desde fora. Agora a análise é olhando o ser humano no seu interior. E aí é o que a gente vai começar agora a tratar da segunda narrativa do Gênesis. A segunda narrativa, ela é mais poética, porque ela diz assim: no início, o Senhor formou homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. Essa frase é muito importante. Ser modelado do barro da terra quer dizer que há no ser humano alguma coisa de comum com os animais e com as coisas que existem. Feito do barro da terra significa há algo de comum entre o homem, os animais e as outras e os seres que existem. Feito do barro. Mas diz assim: Deus lhe soprou, inspirou-lhes nas narinas o sopro da vida. E aí tem uma mudança drástica, porque quando fala que Deus soprou nas narinas o sopro da vida, você está dizendo que Deus tirou algo que estava no seu interior, não é isso? E colocou no interior do homem. Isso que é sopro, né, gente? Eu pego algo de dentro de mim e coloco dentro de outra coisa. Então quando ele assoprou, Deus tirou algo do seu interior e colocou no interior do homem. Isso quer dizer que a vida humana tem alguma coisa que veio de dentro de Deus. Isso é drástico. Há algo no interior do homem que veio de dentro de Deus. Depois, ele diz assim: o Senhor Deus tinha plantado o jardim do Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Aí o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Essa afirmação é importante no livro do Gênesis, porque Deus estava dizendo: criei a lua, é boa, criei o sol, é bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Quando chegou a solidão do homem, o que ele disse? Não é bom. Opa, tem algo importante aí. Quer dizer, há algo que não foi bom. A solidão do homem. E aí no texto do Gênesis ele fala: vou dar uma companhia adequada. E aí nessa segunda narrativa parece que é até uma piada, porque Deus fala: vou dar a companhia adequada. Aí ele vai e constrói riacho, constrói animal, constrói tudo. Construiu tudo. Depois que ele fez todas aquelas coisas, aí o narrador fala: mas o homem não encontrou a companhia adequada. Então ele falou que ia dar, né? Mas não diz o texto: o homem não encontrou a companhia adequada. Essa solidão presente no livro do Gênesis, que o homem sente, que Deus fala que não é boa, ela precisa ser melhor meditada sob o entendimento do que acontece nos versículos seguintes. Porque assim, Deus promete que vai dar a companhia adequada, ele constrói um monte de riacho, de bicho, está lá no texto, pode procurar. Procura bicho, riacho, constrói um monte de coisa, dá tudo para o homem e fala que o homem vai ter que dar o nome verdadeiro de todas essas coisas. Ou seja, diz que o homem vai governar estas coisas. Então ele pega tudo, a natureza, e fala: Adão, é tudo seu, cara, se vira aí, está tudo na sua mão. Deu toda a natureza para Adão. Isso é muito importante, porque vale lembrar que a origem de todas as riquezas procede da natureza, né? Assim, a riqueza material que nós temos, todas as riquezas, né? Mesmo esse celular aqui,
um dia ele foi algum pedaço de ferro escondido numa mata em algum canto, entende? Então, em algum momento, toda a riqueza que nós temos, ela no fundo era a natureza. E Deus deu para Adão o controle e o domínio de toda a natureza. Portanto, adivinha, ele deu para Adão todas as riquezas. Todos entendem o que eu estou falando? Tá claro? Deu a natureza tem as riquezas, logo entregou todas as riquezas para Adão. E qual é a conclusão que ele chega? Não encontrou a companhia adequada. Essa frase é drástica, porque no fundo, o que ela está dizendo é: a reunião de todos os bens não é a companhia adequada pelo homem. Entende o que essa frase significa? A reunião de todos os bens, todos, não é capaz de tirar a solidão do homem. E isso é poderosíssimo, porque às vezes as pessoas percebem-se sós, de algum modo, e ao invés de tentar tirar a solidão procurando uma outra pessoa, tenta descontar aquilo em coisas. E aí ela acumula um monte de coisa, acumula um monte de bicho, e fica com a casa cheia de coisa, cheia de bicho, e no fundo continua sozinho. Porque a reunião de todas as coisas não é capaz de tirar a solidão do coração do homem. Muito bem. E aí acontece aquela história que nós conhecemos. Adão dorme, não é assim? Aí Deus vai, viu que não tinha companhia adequada, tira da costela, não é assim? Lembra desse texto? E aí cria a mulher. E aí vem a frase mais romântica da Sagrada Escritura, hein? Esse é o maior Shakespeare, vocês podem ouvir. Atenção, rapazes, ouçam que eu tenho 2 Shakespeare para ensinar para vocês essa semana. 2 daqueles românticos mesmo, poderoso. Daquele que é para poder falar e ai, que lindo, né? Então, aprenda 2, hein? 2 truques. Finge que eu não falei não. Ótimo. Então, atenção. A primeira frase altamente romântica da Sagrada Escritura. Tá vendo? Vamos lá. Então, Adão acorda, né? Assim? Aí ele acorda e fala: ah, essa sim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora sim, Deus, agora acertou, né? Essa frase é importante, porque como é que ele sabia que ela era osso dos ossos e carne da carne? Estava dormindo, não é isso? Como é que sabia? Estava dormindo? Deus contou para Adão: olha, Adão, isso aqui é osso dos seus ossos, você estava dormindo? Tirei da sua costela. Ele não falou nada disso. Adão viu e descobriu a origem. Esse é o primeiro grande ensinamento da teologia do corpo. O corpo humano é a expressão da pessoa. Adão viu o corpo, naturalmente, de Eva, e descobriu quem era ela, porque o corpo é a expressão da pessoa. Essa frase também tem um significado imenso, porque você está dizendo, no fundo, quando você fala que o corpo é a expressão da pessoa, você está dizendo que você não tem um corpo. Tá legal? Você é um corpo. De modo que algumas histórias que algumas pessoas falam por aí: ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Se não, o seu corpo é a expressão da sua pessoa. Quando você faz o que você quer com o seu corpo, está fazendo o que você quer com você mesmo. Quando você joga o seu corpo no lixo, está jogando você mesmo no lixo. Porque o corpo é a expressão da sua pessoa. E a segunda frase importante é o reconhecimento de Adão, quando ele fala essa sim. Porque ele vai dizer: ela vai se chamar mulher, porque veio do homem. Você vai dizer: o que tem a ver uma coisa com a outra? Mulher veio do homem. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, de fato, em português não fica bonito mesmo não, né? Mas se falar em hebraico fica muito mais bonito. Porque em hebraico, homem se fala ish, e mulher se fala ishá. Então é como se Adão falasse o seguinte: ah, essa sim, eu sou ish, ela é ishá. Essa era que estava faltando. Entende? Eu não estava conseguindo encontrar, estava sozinho. Agora encontrei alguém que me tira da solidão. Essa aqui. O que tem de tão impressionante nessa frase de Adão
que eu falo que é a coisa mais romântica que tem na Sagrada Escritura, tem uma outra bem romântica também. Mas, sabe por quê? Porque é bom lembrar, Adão tinha o quê? A posse de todas as coisas, não é isso? Ele era dono do mundo inteiro. Pensa no bichinho da Tasmânia, ele era dono também. Você pensa numa coisa rara, todo o ouro do mundo era dele também, porque ele só tinha ele, era tudo dele. E ele diz o quê? Não, isso tudo não vale o que essa pessoa vale. Deu para entender o que eu estou falando? Está claro? Por isso que eu falo que é a frase mais romântica da Bíblia. Entendeu? Essa sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque veio do homem. Ou seja, eu poderia ter o mundo inteiro, mas isso não valeria nada se não tivesse essa pessoa aqui. Tá claro? Finge que eu não falei não, hein, rapazes? Tá bom? Fica a dica. Tem uma outra também, mas essa só na quinta-feira. Tem outra também que é ótima para pedir alguém em casamento. Mas fica a dica, tá legal? Fica a dica. Deixa só... muito bem. Então, essa frase é importantíssima, porque está dizendo no fundo que há um momento em que Adão reconhece que tudo que ele tem vale muito menos do que Eva. Vocês entendem o que eu estou falando ainda? Tem português? Que bom. E existe algum momento na vida em que nós fazemos esse tipo de coisa? Sabe quando é que um homem e uma mulher fazem o mesmo ato de Adão e Eva, analogamente falando? Sabe quando? Quando casa, meu camarada. Quando casa. Porque quando casa, acontece o seguinte: quem já casou entende, quem não casou vai entender rapidinho. Você imagina o seguinte, né? Você é um jovenzinho, tem seus planos, seus projetos, suas soluções para a vida, e você fala assim: vou juntar um dinheiro e vou de mochileiro para Miami. Tá sozinho, tá solteiro, pega o mochilão, vai para Miami e volta. Tá bom, né? Aí, casou. E não vai, agora não é mais um, agora são dois. Então, ou vão dois mochileiros ou não vai. Você tá entendendo? Eu assim: nossa, eu ganhei uma bolsa para Cambridge, só dá para ir um. Tô casado. E não vai dar. Porque como é que eu vou deixar a esposa? Não vai. Então, acabou Cambridge. Ou então, quando a pessoa casa, ela não diz outra coisa também, né? Imagina, a pessoa mais bonita do mundo, né? Assim, os rapazes imaginam logo aquelas modelos famosas. Quando você casa, você está dizendo: olha, eu prefiro a minha esposa àquela mulher lá. É isso que você diz quando você casa. Você imagina a modelo mais bonita, já imaginou? Então, você disse não para ela na hora que você casou. Mas aquela, pensa numa mais bonita ainda, você falou não para ela também. Se ela aparecer aqui, não, estou casado, eu já tenho minha esposa. Deu para entender o que significa casar? Isso é gravíssimo, porque você entrega para outra pessoa uma série de possibilidades que você poderia querer fazer na vida. Uma bolsa para Cambridge, ou talvez, se eu quiser casar com outra pessoa, não tem mais isso. Você entrega a vida mesmo, entende? E sabe lá Deus o que vai acontecer daqui a 10 anos. Você não tem a menor ideia. E isso é entregar a vida para alguém. Isso daí é o ato de Adão e Eva. Porque você está dizendo, no fundo, eu posso até ter o mundo inteiro. Eu posso até ter Miami, Cambridge e a loucura que eu fizer na vida. Mas se essa pessoa não estiver comigo, não vale nada. Então você troca tudo por ela. Isso é casar. Isso daí é o que nós chamamos de união de pessoa. Você entende? União de pessoa é isso. Você quer se unir a outra pessoa de modo que você quer partilhar a vida com ela. Todos entendem o que eu falo? Isso. Então, a partilha da vida, tá claro? E é exatamente a partilha da vida que está fundado num outro princípio importante, que é um princípio com nome difícil, chamado complementariedade. Nossa. Vamos lá. Explico o que quero dizer com complementariedade. É o seguinte: muitas vezes nós entendemos que homem e mulher se completam de alguma forma, né? De uma maneira muito baixa, até muito material. Mas eu gostaria de mostrar a vocês que a relação entre homem e mulher, daquilo que existe diferente entre eles, vai muito além, mas muito além de uma mera relacionamento sexual. Tá claro? Então, vou tentar mostrar isso. Vamos tentar. Imagina o seguinte: eu sou um homem
e tenho mãe, né? Então quem é homem e tem mãe vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Alguma vez na sua vida você já teve que ouvir a seguinte frase da sua mamãe ou da sua esposa, quem está casado: ei, pega a manteiga na geladeira para mim, por favor. Aí a criatura faz: sim, claro, com certeza. Ela vai lá, abre a geladeira, faz assim: tá aqui não, mãe. Aí a mãe fala: eu acabei de colocar aí, tenho certeza que tá aí, pode pegar. Aí a pessoa vai lá, abre de novo: eu olhei tudo, não tá aqui não, mãe, tenho certeza. Aí a mãe fala: eu vou ter que esfregar em você, porque isso é típico, entendeu? Faz parte do vocabulário, vem no HD, chip externo da mãe. Esfregar em você, vou tacar em você, tudo é próprio. Em todos os ambientes que eu fui sempre tem isso, eu já estou acostumado, né? E aí ela fala assim: aí ela chega, abre a geladeira, pega e esfrega, né? Isso é humilhante, eu sei que é, entende? Eu sei que é, como que isso é humilhante, eu entendo perfeitamente. Mas tem uma outra cena também, que também não deixa por menos, que é aquela que é assim: você pede para um homem, fala assim: compra manteiga para mim no mercado. Aí ele vai lá, pega a manteiga, a mais barata ou qualquer uma, pega a manteiga, passa no caixa e volta com uma manteiga para cá. E aí você pede para uma mulher fazer a mesma coisa. Aí ela vai e ela volta com a compra do mês. Também é um fenômeno comum, não é isso? Exatamente. Então aí o que acontece? Essas são coisas que são tipicamente comportamentais em relação entre homem e mulher, mas é impressionante como essas relações comportamentais estão vinculadas a coisas da personalidade masculina e a feminina. Algum psicólogo sem muita coisa para fazer lá em Cambridge, alguma vez, percebeu que homens e mulheres possuíam uma capacidade de enxergar a realidade de maneira diferente. Então eles notaram que é próprio da visão masculina enxergar as coisas de modo cônico, de modo que ele foca de maneira muito simples, né? Então eu só consigo olhar para uma pessoa de cada vez aqui nessa sala. Se eu estou olhando para você, eu não estou olhando para mais ninguém, está todo mundo aqui, entendeu? A pessoa olha assim. Então aqui eu não estou vendo ninguém, não estou vendo nada, só estou vendo uma coisa. Olhei para a porta, não vejo mais ninguém. Próprio da visão masculina, de enxergar de modo cônico, de modo muito objetivo e cônico. A visão feminina é diferente. Então acontece o seguinte: eu estou falando aqui, eu balanço a mão aqui, ela está vendo meu sapato. Ela sabe exatamente o que está acontecendo no meu sapato, sem eu chamar atenção para o sapato, tá claro? Eu tenho medo disso, tenho um pavor, porque eu sempre tenho a impressão de que elas estão vendo tudo. Parece brincadeira, mas aqui ela sabe o que está acontecendo aqui, olhando para lá, tá vendo? Esse é o fenômeno do supermercado. Você vai andando e fala: manteiga, mas tem um açúcar aqui, a mão aqui e a mão aqui, tá vendo? Aí o meu carrinho fica assim, né? Eu tenho trauma disso. Então você começa a notar estas coisas no comportamento. Você vai dizer: mas o que isso tem a ver com complementaridade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque existe algum momento na vida em que você precisa de muito foco para conseguir fazer as coisas. Quero comprar um apartamento. Se você não tiver foco, já era. Você não vai conseguir comprar apartamento nenhum. Eu quero comprar uma outra casa. Se você não tiver objetividade, não tem casa, não tem apartamento, não tem nada. Por outro lado, há algumas situações na vida em que o mundo está caindo. E se você ficar em cima do problema o tempo todo, você vai surtar, morrer, entrar em depressão, entendeu? Tilt nervoso. Então, há momentos da vida em que tem que ter alguém que tire da cartola uma ideia que nunca se poderia ter na sua vida. Assim, tudo caindo, vamos para Búzios. O quê? Vamos. Por quê? Não, porque eu achei lindo. Entende? Para poder tirar a pessoa do desespero. Há outro momento em que é necessário ter foco para conseguir resolver as coisas. O que quero dizer é que essas duas capacidades se complementam, isso é evidente. E elas pertencem uma mais propriamente à personalidade masculina e a outra à personalidade feminina. E é isso que é partilha da vida. Você entende? Você partilha a vida com a pessoa para que construam coisas juntos, que ultrapassam em muito
apenas o crescimento dos filhos. Porque o crescimento dos filhos, mal ou bem, não depende dos pais. Quer dizer, para serem bem educados, dependem dos pais. Mas para ficarem mais velhos, não depende. Eles vão ficar velhos, independente do que você queira. Eles vão envelhecer, eles vão andar e vão andar com a perna para outro canto. Então isso é uma coisa importante ter na mente. E aí, é diante dessa complementariedade de pessoa que Deus fala que eles vão se unir em uma só carne. O ato conjugal é a expressão física da união de pessoa que aconteceu antes. Então primeiro você resolve entregar sua vida na mão de alguém e depois entrega o seu corpo, porque o corpo é a expressão da pessoa. Então se você não doar a pessoa, então você está usando o corpo, entende? Isso é um problema danado. Essa é a grande diferença. Esse é um dos grandes motivos pelos quais o ato conjugal é chamado de ato conjugal. O que significa conjugal? Conjugal feito pelos cônjuges. O que significa cônjuge? Isso, casado. Entende? Por isso que o ato conjugal é chamado de ato conjugal, porque é o ato em que as pessoas partilham o corpo, porque já partilharam da alma. O que acontece quando alguém resolve partilhar o corpo sem partilhar da alma? Acontece um negócio muito bonitinho que é chamado de uso ou compra. Naturalmente, todo mundo fica escandalizado com alguém que compra o ato conjugal com dinheiro. É evidente, não é isso? Nossa, que terrível. Que é a prostituição, no fundo, que é comprar o ato conjugal com dinheiro. Mas existem malandragens católicas contemporâneas, né? Que a pessoa compra o ato conjugal de outra forma, não com dinheiro. Compra de outra maneira, compra mais ou menos assim. Padre, quando vem cantando já sabe. Eu já sei. Padre, vem cantando, já sabe. Aí chega e fala assim, olha só, eu já namoro com ela há 3 anos. Nós somos estáveis, fiéis. Isso aqui é quase um casamento. Não é assim? Nós estamos noivos, faltam 3 semanas para o nosso casamento. Não é isso? Sabe essas coisas assim? Então quando vem cantando, o padre já sabe que lá vem coisa. E aí, no fundo, eu sei que eu vou dizer agora meio bruto. Eu reconheço toda a minha iniquidade, não vou falar assim mesmo. Então, é como se o ato conjugal pudesse ser trocado pela fidelidade no namoro. Entende? É uma forma diferente de comprar. É mais ou menos assim, ó. Somos fiéis, somos estáveis, então agora podemos contrair o ato conjugal. Porque somos fiéis, estáveis, é quase um casamento. Só que tem um problema dramático nisso daí. Um problema dramático. Porque você não entregou a vida àquela pessoa ainda. Se é só um namoro, se é só um noivado, você pode simplesmente falar, não quero mais. Por quê? Porque eu não quero. E acabou, valeu, tchau. Não é possível fazer isso com namoro, com noivado? Não é possível. Isso significa que você não doou a vida inteira ainda para aquela pessoa. Então não foi uma doação inteira da vida, foi uma troca. Olha, eu não fico com ninguém, em troca disso a gente vai viver como se estivesse casado. É uma troca, entende? Troca a fidelidade, troca a estabilidade, fidelidade pelo ato conjugal. Isso é chamado de malandragem católica contemporânea. Está amarrado em nome de Jesus, tá bom? É porque tem gente que precisa dessas expressões para entender a mensagem, entendeu? Está amarrado em nome de Jesus, é malandragem católica contemporânea. E depois eu falo de outras malandragens também, católicas contemporâneas também. Tem várias malandragens, tá bom? A gente fala sobre elas nas próximas aulas. Muito bem. Então, o ato conjugal, ele está diretamente vinculado à união entre as pessoas. Ele é a expressão física da união entre as pessoas e não apenas da união entre corpos. Tá claro? Muito bem. E tudo isso só o Gênesis, tá bom? Não estou pegando outra passagem bíblica não. Isso aqui é só o iniciozinho do Gênesis. Bom, essa relação entre homem e mulher, que nós falamos do ato conjugal, que eu acho que agora todos vocês entendem o que significa ato conjugal, né? Tem algumas consequências também, naquilo que diz respeito ao entendimento do corpo humano.
Porque quer dizer, o corpo humano, a partir desse entendimento que nós acabamos de falar, ele passa a se tornar, o significado dele é um significado esponsal, ou seja, o corpo humano foi feito para ser doado e não para ser usado. Essa é uma diferença crucial. Para ser doado, ou seja, para ser entregue a alguém a partir de uma união de pessoas. Muito bem. Na Sagrada Escritura também existe uma expressão que se refere ao ato conjugal, que é o verbo conhecer. Nós temos essa noção quando, por exemplo, o anjo chega para Nossa Senhora, fala com ela, e ela diz: não conheço homem algum. Ninguém está querendo dizer que ela nunca viu um homem na vida, porque ela conhecia o pai dela. Então o verbo conhecer ali está sendo usado no sinônimo de ato conjugal. E usar o verbo conhecer para tratar do ato conjugal é de uma beleza que não tem tamanho. E a gente vai explorar um pouquinho mais essa beleza para entender o que significa o ato conjugal. Primeiro ponto é o seguinte: uma vez numa palestra falando sobre isso, uma pessoa me deu uma luz que eu achei muito interessante. Veja a diferença entre o verbo que se usa para o ato conjugal no mundo contemporâneo e o verbo que se usa na Sagrada Escritura. Compara as duas coisas para você ver como nós entendemos o ato conjugal hoje de maneira bastante estranha. Na Sagrada Escritura, ato conjugal é sinônimo de conhecimento, conhecer. Na cultura contemporânea, o verbo usado como sinônimo de ato conjugal é deglutir, ou uma outra um pouquinho mais deselegante. Quem tem ouvido para entender, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? Então, o verbo usado contemporaneamente não é conhecer, mas é um outro verbo, né? Um pouquinho mais deselegante, né? Que se usa para referir-se ao ato conjugal contemporâneo. Olha, agora, quando nós entendermos mais o que é o ato do conhecimento, você nota o grau de baixaria que nós estamos contemporaneamente. Porque olha só, o que acontece com o ato de conhecimento? O conhecimento, ele tem uma característica muito interessante. Pelo conhecimento, alguma coisa que está no meu interior, fazendo parte da minha personalidade, que compõe o meu ser, passa a estar dentro das pessoas que conhecem. Então pensa o seguinte: eu estou aqui falando com vocês há 40 minutos. Eu tenho 45 minutos que eu estou falando, tá claro? Onde esses conhecimentos estavam há 40 minutos atrás? Aqui, dentro de mim. Um dia eu rezei essas palavras, um dia eu meditei essas palavras, elas fazem parte da minha maneira de enxergar o mundo, da minha maneira de falar com Deus, da minha maneira de ver a realidade. Está dentro de mim. E se alguma coisa chegou aí, agora está dentro de vocês. Alguma coisa do meu interior agora está no interior de vocês. Por causa de quê? Por causa do ato de conhecimento. Ou seja, pelo conhecimento, uma pessoa começa a estar no interior da outra, pessoalmente falando. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É como se eu começo a falar e o que está dentro de mim passa a estar em vocês. E à medida que vocês meditem e guardem essas coisas, isso acompanha a vida de vocês para sempre. E aí, de alguma forma, eu estou aí dentro. Vocês conseguem entender a profundidade do conhecimento? Isso é muito fácil de notar quando você convive muito tempo com alguém. Você convive, aí se a pessoa tem o hábito de coçar a cabeça assim, não dá um ano está coçando a cabeça assim também. Se a pessoa tem o hábito de fazer assim quando fala, você começa a fazer assim também. Por que isso? Porque a pessoa começa de algum modo a estar dentro de você, pelo ato de conhecimento. Você partilha a sua pessoa mesmo. Tudo bem? O segundo elemento que pertence ao ato de conhecimento
é a capacidade de gerar algo novo. Quando nós conhecemos alguma coisa, aprendi algo novo hoje. Você para para meditar um pouco sobre aquilo, quando você menos espera, adivinha? Tadã! Tive uma ideia! Eu nunca tinha pensado nisso antes. Que maravilha! Essa ideia nova que apareceu não está nem em mim, não estava em você. Ela está onde? Ela foi gerada a partir da união de tudo que você viu na vida e tudo que apareceu do conhecimento que te foi passado. Agora, por exemplo, se diante dessa palestra tiver uma grande ideia depois, uma ideia realmente boa, nossa, que impressionante! Onde estava essa ideia? Não estava nem aqui, nem aí. Ela foi gerada pela união do mútuo conhecimento. Está claro isso que eu estou falando? Isso é o verbo conhecer. Já o verbo deglutir é mais ou menos assim. Você procura o que é de bom em alguma coisa, aproveita dela e joga fora o que você não quer. Não é assim? Não é assim o verbo se alimentar? É esse? Você se alimenta, extrai aquilo que te é necessário, aprazível, prazeroso, seja lá o que for, e joga fora o que não é útil para você. Essa é a diferença entre o ato conjugal entendido na Bíblia e o ato conjugal entendido contemporaneamente. O nível de desumanidade do nosso é um absurdo, porque no fundo é tratar o ser humano de fato como um animal, porque como um animal eu mato e como, e as partes que eu não quero eu jogo fora. Com o ser humano, pelo modo de ato conjugal contemporâneo, o que você faz? Você também pega a pessoa, moe a pessoa toda e joga fora o que você não quer mais. No fundo é a mesma coisa, é a mesma relação que acontece com o uso dos animais. Agora, essa noção do ato conjugal como conhecimento, ela também tem uma consequência muito interessante, que é uma explicação de uma coisa que eu acho muito interessante. Legal. Pensa o seguinte: quando a pessoa vai procurar o ato conjugal, ela procura se unir a alguém. Entende? Atualmente as pessoas pensam mais na união física, mas o seu próprio instinto humano, se é que se pode falar em instinto humano, mostra para você que o motivo pelo qual você quer se unir a alguém não é meramente físico. Sabe qual é o elemento humano que mostra isso? A busca pela beleza. Imagina o seguinte: entre os animais, animal não escolhe com quem vai cruzar ou se reproduzir mediante a beleza. Já imaginou? Chega um cachorrinho assim, procura uma cadeirinha, tá no cio, fala: não, essa não tá bonita hoje não, vou para outra, procurar outra. Não, essa eu não gosto, prefiro a outra. Não existe isso. Se está no período da reprodução, não importa qual seja a cadeirinha, é aquela ali e pronto. O animal não escolhe, ele segue o instinto. E aí de fato não escolhe. Mas para o ser humano não é assim, não. Não é assim. Nossa, aqui, as pessoas mais bonitas são muito mais procuradas do que as menos bonitas. Todo mundo sabe disso. Não precisa ser muito esperto, nem precisa citar o poeta, não é isso que dizia? Me perdoem as feias, mas beleza é fundamental, lembram disso? Então, por que isso? Porque nós entendemos que o ser humano, quando procura alguém para se unir, procura a beleza. É a pergunta que não quer calar, é por quê? Porque olha só, pensa comigo, biologicamente falando, o ato conjugal feito com uma pessoa bonita ou com uma pessoa feia não faz diferença nenhuma. Tem algum biólogo por aqui? Médico, sabe? Tem diferença biológica? Biologicamente falando, não tem diferença. Senão, coitado das pessoas cegas, né? Não é assim. Biologicamente falando, não há diferença efetiva entre o ato conjugal contraído com uma pessoa bonita ou com uma pessoa feia. Diferença biológica não tem. Mas se não tem diferença biológica, por que as pessoas procuram os mais bonitos? Vocês entendem a pergunta? Por que buscar os mais bonitos se biologicamente não tem diferença nenhuma? Tem um motivo muito interessante sobre isso. Sabe o que é? Ocorre que quando você vê uma pessoa bonita,
A última coisa que você pensa dela é coisa feia. Você quer ver? Você vê uma pessoa muito, muito, muito bonita na sua frente, né? Você não pensa assim, deve ter mau hálito. Não pensa. Você não pensa nisso. Depois você pode até verificar que de fato tinha, mas você não pensa nisso. Porque no nosso interior, beleza está unida à bondade. E isso é tão firme conosco, que a coisa é mais ou menos assim, a pessoa linda, eu só coisa boa dela, nossa, pessoa linda. Ela vai, te dá 2 patadas, te dá um coice, faz um monte de coisa horrorosa, você é coisa feia, pessoa horrorosa, pessoa sem graça. Não era linda agora há pouco, não era o seu amor da sua vida, não, pessoa nojenta, terrível, má, cruel. Por quê? Porque fez um ato de maldade. No fundo, quando nós não corremos atrás da beleza, é porque nós estamos atrás da bondade. E isso mostra que o ser humano não procura o outro por motivo instintivo. Entende? Não é por instinto que de fato a pessoa vai atrás. Não é só instinto. Existe uma dimensão propriamente humana. Quando se fala em busca pela beleza, é uma dimensão propriamente humana, que você usa o tempo todo, que mostra aquilo que você tem de próprio seu, buscar o belo, no fundo, buscar o que há de bom nas pessoas. É isso que seu corpo te inclina naturalmente para fazer. Naturalmente. Isso é de esforço, ligar um chip da beleza. Agora eu só quero os mais bonitos. Não tem isso. Não precisa, você vai direto nos mais belos, entende? Bom, o que isso importa para nós? Importa muito. Porque no fundo, é como se o seu corpo, o seu próprio corpo mesmo, estivesse dizendo: eu quero me unir a alguém bom, e aí os seus prazeres desordenados estão falando assim: eu quero qualquer coisa agora. Entende? Então isso acaba ferindo bastante o senso da natureza humana, que te caminha naturalmente para o que há de bom e de belo nas pessoas. Bom, eu não preciso nem mostrar para vocês o quanto essas coisas são fundamentais, porque se a sua própria natureza está atrás do bom, do belo, entende? E você de algum modo negligencia o que é realmente bom e realmente belo, você acaba não se unindo às pessoas de verdade, acaba apenas usando delas para sentir prazer. Qual é o efeito disso? Tem um efeito drástico. O efeito drástico é: Adão se encontrou com Eva para sair da solidão, não era isso? Se você usa das pessoas para sentir prazer, quem é que vai te tirar da solidão? Entendeu o problema? A união de pessoa é para sair da solidão. Se nós começamos a usar dos outros apenas por motivo de prazer, quem é que vai tirar da solidão? Ninguém. E aí acontece como aquelas pessoas que conseguem ter não sei quantos namorados e continuam sozinhas. Tá claro? Muito bem. Isso que eu falei para vocês da busca pela beleza testemunha o quanto você mesmo se inclina para o belo, para o bom, para aquilo que de fato provém de excelente que Deus fez para o homem. Entretanto, nós temos um pequeno problema aqui, que é o problema que nós vamos tratar a partir de amanhã, eu acho. Porque todas essas coisas bonitas que eu acabei de falar para vocês, união de pessoa, Adão e Eva no paraíso, né, assim, e eles se entendiam, estavam nus e não sentiam vergonha. Essa frase é muito importante na escritura, hein? Eles estavam nus e não sentiam vergonha, porque a vergonha, a nudez é sinônimo de vergonha na Sagrada Escritura inteira. Só não é no Gênesis, porque a vergonha, ela é fruto do medo. A vergonha é filha do medo, e é bem fácil notar isso, né? Você está um pouquinho mais fofinho, aí vai para a praia, aí fica, quem que vão ficar pensando de mim? Cheio de vergonha desses pneus aqui. Mas de onde vem essa vergonha? É o medo que vão pensar dos seus pneus, né? Então, a vergonha procede de um certo medo que nós temos de que vão fazer conosco, que vão pensar de nós. Quando se diz que no Gênesis não tinha vergonha, está dizendo porque não tinha medo. Ele não tinha medo porque não tinha perigo. Você entende?
aquela união era de fato uma união de pessoa. E aí todas essas coisas que eu falei para vocês, do conhecimento, do sinônimo de ato conjugal, o conhecimento que é capaz de levar o outro para dentro de si e é capaz de gerar algo novo, ou seja, unir e procriar, que são os dois elementos próprios do ato conjugal. Essas coisas que estavam próprias na vida humana, que eram evidentes para Adão e para Eva, e por isso não era o ato que eles estavam, não era pecado, não era perigoso, né? Isso tudo acabou na hora do pecado original. Não é assim? E na hora do pecado original, a primeira coisa que eles fizeram qual foi? Não foi em qualquer lugar não. Pegaram uma tanguinha, cingiram os rins. Não cingiram a cabeça. Não cingiram o braço. Cingiram os rins. O que isso quer dizer? Há alguma coisa nos rins. Entendem o que significa colocar uma tanguinha nos rins? Preciso ser mais claro? Acho que não, né? Tá bem evidente, né? Ótimo. Então, há alguma coisa nessa parte do corpo que toca diretamente a pessoalidade. Que o perigo é grande em cima desta parte específica do corpo. No fundo, o que se está dizendo, né, de maneira direta ou indireta, é o princípio do pudor. Quando a gente fala para uma pessoa se vestir de maneira mais comportada, de maneira mais com pudor, não é só por prática cultural não, porque o pudor é a maneira que a pessoa tem de se valorizar, é valor próprio mesmo. Quer dizer, por que se cobrir? Porque quem está aqui merece respeito. Quando se mostra, é como não, quem está aqui não é nenhum. O pudor é fruto do respeito que a pessoa tem para consigo. Esse é o sinal, né? É exatamente porque há perigo de ser usado que a pessoa se cobre, porque se valoriza, porque sabe que é uma pessoa importante. O problema todo é, nós não estamos no estado original e já nascemos depois do pecado mortal. Como é que a gente executa essas coisas todas? Entende? Já nasci depois do pecado original, já era, não tem estado original, não estou lá no paraíso. E também, além de não estar no paraíso, ainda tem o pecado original para atrapalhar ainda o negócio tudo. E agora? O que o pecado original fez para nós? Cenas do próximo capítulo. Amanhã nós falaremos sobre isso, tá bom? Amanhã nós vamos tratar sobre o pecado original e seus efeitos na vida do homem. E tudo que o pecado pode fazer conosco, tá bom? Detalhe por detalhe. Tudo bem? Então, até amanhã e vamos falar mais sobre esse tema. Muito obrigado.